Aleluia. Eu queria que vocês abrissem comigo em Hebreus. No livro de Hebreus. Capítulo 12. Eu vou ler aqui na versão Nova Tradução da Linguagem de Hoje. Então, se você tiver no seu aplicativo aí essa versão, você pode ler por ela, tá bem? Irmãos, essa igreja está a crescer. Parece até redundância eu falar isso, porque é visível, né? Nós que estamos aqui, que viemos nos cultos, quarta, domingo, nós vemos a igreja crescendo, pessoas chegando, visitantes voltando, amém? Turmas de discipulados acontecendo. Então, isso é realidade nesse local. Isso é realidade nos planos e propósitos que o Senhor tem para o Verbo da Vida Porto. Amém? Mas você concorda comigo que nem tudo que cresce é saudável? Ô, irmão, obrigado pelo amém, Rafa. Você sabe por quê? Porque come só pizza e pão para você ver se você não cresce. Não é um crescimento saudável. Concorda comigo? Dá uma martelada no dedo. Ele vai crescer. É saudável? Não é saudável. Mas existe um crescimento, irmãos, na igreja saudável, que é o crescimento da unidade. Porque quando o crescimento ele vem fundamentado em valores que são eternos, a igreja ela tem um crescimento saudável. Na página do Verbo da Vida, você vai ver lá que existem 10 descritos lá 10 pontos de valores do nosso ministério. Para quê? Para quê? Para que nós possamos sempre falar as mesmas coisas. Isso é princípio de unidade, sabe, irmãos? Falar as mesmas coisas. E lá tem um item, lá se não me engano é o segundo item, que fala sobre unidade e amor. É um valor do nosso ministério. Unidade e amor. Mas sabe de uma coisa? A gente anda em unidade quando a gente tem o propósito, tem o foco de olhar sempre para Jesus. Amém? A gente só vai falar as mesmas coisas se nós conseguirmos sempre olhar e ter um foco no mesmo lugar que é em Jesus Cristo. Amém? Então vamos ler comigo em Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Nova Tradução da Linguagem de Hoje fala assim: assim nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós, e continuemos a correr, sem desanimar, a corrida marcada para nós. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz. E agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Versículo 3. Pensem no sofrimento dele e como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim vocês não desanimem nem desistam. Aleluia. Sabe, esses 3 versículos que a gente leu aqui, algumas coisas chamam a atenção e com o que Deus colocou no meu coração para esse dia, para compartilhar com vocês. A primeira delas é falando aqui sobre deixar de lado tudo que nos atrapalha. Na versão Nova Almeida, ela diz sobre o peso, tirar o peso. Irmãos,
tirar o peso e tudo aquilo que nos atrapalha nessa corrida é responsabilidade nossa. Né? Então, se alguém tem orado, Senhor, tira isso de mim, Senhor, tira esse desejo horrível, Senhor, tira o ódio do meu coração, Senhor. Não é o Senhor, é nós quem temos que largarmos. Entende? Não adianta você terceirizar para Deus o que é uma responsabilidade sua. E se é algum tipo de peso, e só Deus sonda o seu coração, irmão. Mas quem tem quem toma a decisão de largar aquilo que está sendo peso no nosso coração, peso na nossa vida, aquilo que sabe, que às vezes trava a nossa perna de correr, trava o nosso coração de fluir, é você e Deus quem sabe, mas não é Deus quem vai tirar. Somos nós que tomamos a decisão de largar. Por quê? Porque existe uma corrida, existe um plano, existe um propósito para nós e que nós temos que correr. Então, como numa corrida mesmo, sabe, por que aqueles corredores lá, os atletas lá, eles correm com uma roupa leve, né, de preferência menos possível, mas por quê? Porque é tudo que vai atrapalhar ele de chegar até o final. Amém? Então, a primeira coisa que eu queria falar com vocês é sobre isso, sobre essa corrida. Essa corrida existe para cada um de nós. Amém? E que nós temos que deixar isso tudo para cá, para lá, e continuar a correr sem o quê? Sem desanimar. Além de você ter abandonar as coisas que estão segurando a sua corrida, você não pode desanimar. Amém? Porque existe uma carreira, existe um plano. E o autor de Hebreus fala aqui que nós temos que olhar fixo para quem? Para Jesus, irmãos. Deixa eu dizer, nesses anos, né, de ministério, a gente vê tantas pessoas desistindo com tanta facilidade, desanimando com tanta facilidade. Sabe? E o autor de Hebreus aqui, eu gosto muito desse texto, sabe, irmãos? Porque ele sempre vai alinhar a gente. Ele sempre vai colocar a gente de onde a gente nunca deveria ter saído, do centro da vontade de Deus. Então, quando ele fala, olha, você tem que tirar o peso, você tem que tirar tudo aquilo que está te atrapalhando, você não pode desanimar, mas isso tudo você só vai conseguir se você olhar fixo para Jesus. Ele tem que ser o alvo, ele tem que ser o seu foco. E é por isso que o título dessa ministração de hoje é Foco em Jesus. Diga comigo, foco em Jesus. Agora faz comigo, foco em Jesus. Sabe, quando a gente olha para Jesus, irmãos, quando a gente sabe que, quando a gente está olhando firmemente, porque o autor fala, olha firmemente. Por quê? Porque ele sabe que tem várias coisas em volta que vai fazer com que você desvie o seu olhar e sai de onde você deveria ter corrido para a carreira. Amém? E nós precisamos todos olhar para Jesus. Olhar de qualquer jeito? Não. Olhar firmemente para Jesus. E ele começa a falar aqui nesse versículo, assim nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Por que ele fala isso? Porque no capítulo 11, ele vai, é o que a gente chama de galeria dos homens da fé, né? Quem fez a escola bíblica já estudou isso, sabe do que eu estou falando, ou rema, né? No capítulo 11 a gente tem a galeria dos homens da fé, que ele cita vários homens da fé que não desistiram, que eles continuaram na carreira deles. Então ele fala de Noé. Irmãos, de verdade, Noé tinha 1001 motivos para desistir de construir a arca. Concorda comigo? Irmãos, era louco de jogar pedra, os outros deviam falar na época, né? Pensa bem, ele tinha 1000 motivos para desistir, mas sabe, ele tinha uma palavra e ele andou em cima dessa palavra. Amém?
Abraão, irmãos, Abraão tinha tudo para desistir. Um homem de 100 anos, com a esperança ainda de ter filho, com a mulher de 90. Outro doido. Abraão desistiu. Sara desistiu. Por quê? Porque eles olharam firmemente para uma palavra que foi liberada para eles. Neemias, na reconstrução de Jerusalém, irmãos, ele desistiu. Ele tinha 1001 motivos para desistir a reconstrução. Outros tentaram e não conseguiram. Ele desistiu? Não. Por quê? Porque existia uma palavra na vida dele. Moisés, irmãos, pelo amor de Deus, pensa no povo chato, que é povo no deserto, murmurando o tempo todo, fazendo os trem tudo errado. E Moisés lá, Moisés podia ter desistido, irmãos? Podia. Por que que não desistiu? Porque ele tinha uma palavra, ele olhava firmemente, fixamente para uma palavra que ele tinha recebido. Amém? E nem, irmãos, e nem quando o povo subiu lá na terra, que Deus tinha mandado espiar a terra, que o povo volta e fala, dois falam, bora entrar que é nossa. E 10 falaram, nós somos tudo gafanhoto, igual barata, eles vão pisar na gente. E por causa disso eles andaram mais 40 anos. Nem assim Moisés desistiu dele, sabe por quê? Porque existia uma palavra. Os olhos de Moisés estavam fixamente em algo. Amém. Meu Deus, nós temos tantos exemplos que nos mostram que eles não desistiram, mesmo com tantos motivos para desistir. E hoje, na nova aliança, irmãos, a gente olha para quem? Para Jesus. A graça de Deus é tão maravilhosa, irmãos, que Ele nos deu Jesus para fazer tudo aquilo que Ele fez, mas para a gente ter um ponto de referência. Amém? Diga, foca em Jesus. Amém. Então vamos falar de Jesus. Abra comigo em Colossenses. Colossenses, capítulo 1. Versículo 13. Pode ler? Ele nos libertou do império das trevas. Ele quem, irmãos? Ele quem? Nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível. Este quem, irmãos? É a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele quem? Vocês não vão cansar de falar Jesus não, vão? Então tá bom. Porque nós não vamos parar não. Pois nele, em quem? Foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo, irmãos, tudo foi criado por meio dele e para ele. Tudo foi criado por meio de quem? E para quem? Ele quem? É antes de todas as coisas. Nele, em quem? Tudo, irmãos, tudo subsiste. Ele quem? É a cabeça do corpo da igreja. Ele quem?
é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele, quem? Residisse toda a plenitude. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, de quem? Reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora ereis estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Agora, eu gosto de Paulo, irmãos, porque ele sempre dá uma, né? 23. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. A fé de vocês estão alicerçados e firmes na esperança do evangelho que acabaste de ouvir? Irmão, se a gente leu isso tudo aqui a respeito de Jesus, que nele tudo subsiste, que nele reside toda a plenitude, que tudo que foi feito por meio dele. Por que nós tiramos o foco de Jesus? Por que quando a circunstância chega, o problema chega, sabe, a gente entristece, e quando a gente entristece, hoje eu não vou no culto não, porque hoje eu não estou numa boa energia para ir no culto. Sabe o que você precisa quando você está triste, quando você está desanimado? Ouvir a palavra. E você ficando em casa, você não vai fazer isso, irmão. O que você precisa vai estar aqui. Se seu bolso, se o dinheiro ainda não manifestou no seu bolso para pagar a conta, a gente não pode simplesmente, não, o dinheiro que eu tenho aqui, o saldo do meu cartão andante só dá para eu ir amanhã para trabalhar. Se não chegou o melhor lugar, irmão, para você estar, para você crer, para chegar, é aqui. Porque é aqui que você vai escutar falar de Jesus, que tem a primazia sobre tudo, onde que tudo subsiste. Amém? Irmãos, não tem jeito. Pode, quando a nossa fé está alicerçada no evangelho, o nosso olho está fixo em Jesus, irmãos, não adianta. Pode vir a tempestade que vier, você não se afasta do caminho. Você pode ir até chorando, irmão. Vai chorando, porque tem hora que a gente chora mesmo, não tem jeito não. Mas se o seu olho está fixo em Jesus, pode ter certeza que nos primeiros 20 metros o seu choro já acabou. Seu choro já acabou. Sabe, não podemos, irmãos. Nós temos que andar em unidade. Cristo foi feito cabeça do corpo, que é a sua igreja. Nós acabamos de ler. Sabe, esse agrupamento de pessoas, essa assembleia que existe aqui, ela tem um propósito. Existe um propósito. Deus não estabeleceu este lugar aqui, não tirou Liz, Pastor Márcio lá do Lagoa Santa, lá, de comer o queijo lá, a canaça do eu esqueci o nome do menino lá, do Rock. Não tirou eles de lá para cá sem um propósito não, para passear não, irmãos. Existe um propósito para esse lugar.
E nós temos que andar em unidade. Para andar em unidade, todos nós temos que estar olhando para o mesmo lugar. Para o cabeça. Não podemos desanimar, não podemos desistir. Existe um plano, existe um propósito. Amém? Deixa eu perguntar para vocês. Vocês acham mesmo que o maior desafio de Pedro foi andar sobre as águas? O maior desafio de Pedro foi permanecer olhando para Jesus. O andar nas águas é bônus. Você acha mesmo que o maior desafio de Davi era Golias? O maior desafio de Davi era permanecer crendo em Deus, na promessa. O maior desafio nosso hoje, irmãos, é permanecer firme olhando para Jesus. Ele tem que ser o centro de todas as coisas da nossa vida. Amém? Sabe, eu tenho um hábito há muitos anos assim, que quando as coisas estão arrochadas, né? Arrochada mesmo, em todos os sentidos, né? Às vezes, irmãos, todos nós passamos por isso. Todos nós. Né? Tem hora que assim, o diabo vai, a gente chama lá de encantuar, né? Vai encantuando a gente assim, ó. Vocês já tiveram essa sensação? De que foi apertando, na hora que você... Jesus! Né? Como é que eu deixei chegar assim? A primeira coisa que eu faço, irmãos, eu preciso andar com Jesus hoje. Eu preciso andar com Jesus. Tá? Porque só Ele pode me aconselhar a ver... Irmãos, eu começo a ler os evangelhos. Eu ando com Jesus, eu leio os evangelhos para saber o que Ele falaria, o que Ele faria. Eu ando com Jesus, é simples, ande com Jesus. As coisas estão apertadas, não anda com o diabo soprando no seu ouvido para te fazer de vítima, não. Anda com Jesus que já te fez vencedor. Não tem outra saída não, irmãos. Não existe receitinha de misteriosa, não. Está tudo em Jesus. Ah, tá frio. Hoje eu não vou no culto, não. Irmãos, quando a gente olha para Jesus, a gente sabe que aquele preço que foi pago foi muito alto. Para fazer com que o frio... Eu não sei vocês, mas eu fico pensando, sabe? Às vezes que por algum motivo eu deixei de fazer alguma coisa que o Espírito Santo me falou para fazer. Irmãos, eu sinto vergonha. Mas por algum motivo eu não estava olhando fixamente para Jesus. Porque se eu tivesse, eu ia me lembrar do preço que foi pago. Foi muito alto. Jesus, ele não pode ser mais um na nossa vida, irmãos. Jesus tem que ser o motivo. O motivo da gente acordar e agradecer. Sabe, se você acordar e ver e não se lembrar de nada para agradecer, irmãos. Agradece por Jesus que naquela cruz, irmãos, Ele te tirou de um império onde você estava morto. E te fez livre. Até para ficar em casa, se você quiser, num dia frio, como, né, esses dias, e não vir no culto. Mas Ele te fez livre para escolher. Sabe, a gente tem que entender, irmãos. Foi um preço muito alto. Tudo que envolveu, Irmãos, Jesus não foi o plano B de Deus.
Ele nunca foi o plano B de Deus. Quando Deus nos criou, quando Ele criou a humanidade, irmãos, Jesus estava lá e Deus falando com ele assim. Uma vez escutei uma ministração de Manassés Guerra contando isso, eu nunca mais esqueci. Sabe, o papo ali de Deus e Jesus. Falou, vamos criar o homem? Vamos. Vamos sim, pai. Ô filho, mas eles vão desobedecer, eles vão ter que sair do lugar onde eu criei para ele ficar. Eu sei, pai. Mas você sabe que para restaurar isso na vida dele, você vai ter que ir. Não, pai, eu sei. Mas você quer... Não, pode fazer. Pode fazer o homem. Filho, mas você vai ter que despir de toda a sua glória. E você vai ter que ir como um homem. Eu sei, pai. Pode fazer o homem. Mas eles vão continuar desobedecendo. Eles vão continuar fazendo o que não deve, adorando outros deuses. Eu sei, pai. Mas eu estou disposto a pagar o preço. Mas você sabe que é você mesmo, só você, não tem outro. Eu sei, pai. Eu vou. Então, quando você e eu, irmãos, fomos criados, Jesus já sabia que Ele teria que passar tudo que Ele passou. E mesmo assim, não desistiu de nós. Ele não desistiu de nós. Sabe, para manter os olhos em Jesus, irmãos, nós temos que tirar os olhos da gente mesmo. Tirar os olhos das nossas fraquezas, das nossas limitações, dos nossos medos. Sabe, nós temos que tirar os olhos das nossas intolerâncias, tirar os olhos das nossas irritações. Nós temos que tirar os olhos das nossas fraquezas e olhar para a força e perseverança de Jesus. Nós temos que tirar os olhos do nosso medo e olhar a ousadia de Jesus. Nós temos que tirar os olhos, irmão, das nossas impossibilidades e olhar para todas as possibilidades que Jesus conquistou na cruz para nós. Nós temos que tirar os olhos, às vezes, das nossas intolerâncias, das nossas irritações, e colocar os olhos no amor de Jesus de Nazaré. Entende? Quando a gente muda a perspectiva, quando a gente resolve tirar os olhos do que é nosso e colocar nos olhos dele, tudo fica possível. Tudo fica possível, irmãos. Amém. Em 1 João 4, não precisa abrir não, lá João fala na sua primeira carta: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Aleluia. Sabe, irmãos, nós não temos só o maior dentro de nós, nós temos o melhor dentro de nós. Irmãos, você tem o melhor do perdão em você. Você tem o melhor da ousadia em você. Você tem o melhor da compaixão em você. Você tem o melhor da sabedoria em você. Você tem o melhor da alegria em você. Você tem o melhor do amor em você. Sabe, uma certa vez o meu sogro, ele teve AVC.
E do que aconteceu no AVC foi que ele perdeu a visão periférica dele. Sabe? Estava em volta assim. Então, quando ele andava assim, tortinho, sabe? Porque ele não conseguia convergir a imagem da visão dele, porque a visão periférica ela é importante para esse trabalho de foco. Eu ia até chamar a Vanessa ou o Rafael para falar o que é foco aqui, mas vou deixar, não, o tempo não deixou, tá, Rafael? Escapou. Mas a visão periférica, irmãos, é importante? Ela é. Você vê os seus problemas? É importante? É. Você vê as limitações? É importante? É. Estou dizendo que não é não, faz parte. Mas ele só está na periférica para te ajudar a olhar para um foco. Se você olhar para os seus problemas que estão na região periférica, você vai desviar do foco. E lembre-se, irmãos, nada pode te impedir na carreira que está proposta para você. Nada, não existe problema, não existe circunstância, não existe limitações, não existe. Olha, se o diabo tem falado para você alguma coisa disso aqui que eu falei, lembre-se, o maior e o melhor habita em mim. A música, se quiser vir. Sabe, porque eu sei, irmãos, é fácil. É fácil. O diabo, ele sempre vai pegar no seu ponto fraco. Ele sempre vai te pegar onde há uma limitação para você, onde você acha que é. Ele sempre vai querer diminuir aquilo que você já julga que é baixo em você. Se é sua autoestima, ele vai julgar com a sua autoestima. Se é limitação de vergonha, ele vai trabalhar isso com você. Mas deixa eu dizer para você, quando você tira o olho de você mesmo e coloca em Jesus, irmãos, o diabo ele pode falar o que ele quiser. O que vai sempre prevalecer é o maior e o melhor habita dentro de mim. Você pode falar isso? O maior e o melhor habita dentro de mim. E para finalizar, abra comigo em Romanos. Está sendo abençoado, irmãos? Foca em Jesus. Romanos 8, versículo 31. Eu vou perguntar para vocês: que diremos, pois, à vista destas coisas? Que diremos, pois, irmãos, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todo nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Irmãos, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, irmãos, porém nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura pode separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia, fica de pé, por favor. Aleluia.
Vamos orar um pouquinho? Vamos. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, que é viva, que é eficaz, Senhor. Capaz de separar aquilo que é do nosso espírito, que é da nossa alma, Senhor. Obrigado porque eu sei que o Senhor tem trabalhado no coração dos meus irmãos, Pai. E eu declaro, Senhor, uma unidade, Senhor. Uma unidade, Senhor. Uma unidade nessa igreja, Pai. Porque nós sabemos que planos bem maiores, Senhor, que nós podemos pedir ou pensar, o Senhor tem para esse lugar. E nós fazemos parte desse lugar. E é por isso, Senhor, que nós sabemos que não podemos tirar os olhos de Cristo, Senhor. Nós sabemos que nada vai fazer nos desanimar. Nós sabemos, Pai, que nada pode fazer, Pai, que nós desistimos, Senhor, da carreira que está proposta para nós. Porque nós fazemos parte do Teu corpo. Pai, em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, o melhor e o maior frutificando na vida dos meus irmãos e na minha vida, Pai. Porque eu sei que Cristo, Senhor, já conquistou tudo aquilo que eu preciso para ser alegre e viver em paz, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Sabe, talvez você possa ter entrado aqui possa pensar assim: será que eu estando em Jesus Cristo, nada poderá me separar do amor dele? Pois eu quero te dizer que sim, nada poderá te separar do amor de Deus. Pastor, o que eu preciso para esse amor? Foco em Jesus, olhar para Ele. Mas isso é o suficiente? Segundo a palavra, não. Segundo a palavra, precisa de mais alguma coisa. Segundo a Bíblia, você precisa crer. Pastor, mas eu já creio. Então eu e você estamos iguais, em pé de igualdade. Se você crê que Deus enviou Jesus como Senhor e Salvador nessa terra, morreu no seu lugar, pagou o preço do seu e do meu pecado, se você crê assim, eu também creio. Nós estamos iguais. Então, pastor, o que mais eu preciso? A palavra de Deus diz que uma coisa só te falta: crer com o coração. Eu creio. Falar com a sua boca. Eu nunca falei, pastor. Esse é o seu momento. Você precisa falar aquilo que você crê por dentro. Se você crê em todas essas coisas, só te falta dizer: eu creio. Por que é importante isso? Porque segundo Romanos, no capítulo 10, no verso 9, eu vou ler para você, para que você tenha noção daquilo que eu estou a dizer. Sim, há uma condicional aqui. Sim, com a tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou entre os mortos, serás salvo. Então você precisa dizer aquilo que você crê por dentro. Então eu queria te convidar, você que está na internet, você a repetir comigo essa oração. Diga assim: Senhor Deus, eu creio que Jesus Cristo veio nessa terra, morreu naquela cruz no meu lugar, ressuscitou, está vivo, perdoou os meus pecados e voltará. Eu faço de Jesus o meu Senhor e o meu Salvador. Amém?